Gente, minha capivara. Vocês perguntam sempre dele, tá aqui, ó. Ele tá meio molhado porque ele tava na piscina. Eu até filmei pra mostrar pra vocês, vou pôr o vídeo dele aqui nadando. Ó, agora quer comer minha mão. Ele tá enorme, gente. Já tá com quase 14 quilos, tem só 4 meses, já tá começando a ficar peludo e dá muito trabalho, né, Luke? Fala oi lá pro pessoal. Fala oi, porque agora eu vou te pôr no chão, porque não dá não, tá muito pesado. Então é isso, gente, ó. O Goldinho falou oi pra vocês, mas agora, né, vamos pro caso de hoje? O caso da Taylor Parker, gente, é com certeza um dos mais bizarros que eu já contei aqui no canal. E realmente, assim, é difícil entender o que se passa na mente doentia de algumas pessoas. Por que elas são tão más? Eu realmente não consigo entender. Bom, a Taylor Renee Parker nasceu no dia 8 de dezembro de 1992. Então temos aqui uma sagitariana. Ela era filha do casal Mark e Shona Prior e cresceu na cidade de Mount Pleasant, que é a sede do condado de Titus, no estado norte-americano do Texas. Ela era a filha mais velha do casal e tinha um irmão mais novo chamado Zachary. O que se sabe, gente, é que tanto a infância quanto a adolescência dela foram absolutamente normais, sem grandes incidentes e eventos traumáticos. Mas havia um detalhe muito curioso sobre a Taylor, tá? Ela era muito, mas muito mentirosa. Desde muito pequena, a Taylor já inventava muitas histórias assim, mirabolantes, sabe? É comum até as crianças menores inventarem histórias, amigos imaginários e todas essas coisas. Mas a Taylor era muito fora da curva. Ela estava o tempo todo mentindo sobre tudo e sobre todos. Seus familiares precisavam sempre checar 2 vezes o que a garota dizia, porque sabiam que havia grande potencial de mentira em tudo o que ela falava. Talvez essa seja uma forma de chamar atenção, eu não sei, mas as mentiras eram tão malucas que, para vocês terem ideia, quando a Taylor estava com 10 anos de idade, ela começou a contar para todo mundo do colégio que tinha câncer. É óbvio que isso não era verdade, né? Mas a mentira tomou proporções tão grandes que ficou registrado no seu prontuário escolar uma avaliação da psicopedagoga falando sobre esse assunto. Com o passar dos anos, ela começou a contar para suas amigas que a sua família era envolvida com a máfia, e é evidente que ela usava o medo das outras pessoas a seu favor. Ela se tornou uma valentona na escola que fazia da vida dos outros um verdadeiro inferno. Ela inventava histórias sobre os colegas e espalhava fofocas por toda a vizinhança. Ela mentia para os professores e até mesmo para o diretor do colégio e sempre colocava a culpa em outros estudantes para que fossem penalizados no seu lugar. Com o passar do tempo, as pessoas simplesmente a deixaram de lado, ninguém queria nem saber dela, mas ela não estava nem aí, tá? Ela ia às festas de aniversário sem ter sido convidada, entrava em grupos de trabalho sem que qualquer pessoa mencionasse o seu nome, enfim, ela metia o louco mesmo e se achava assim a melhor, a maioral. Tudo isso até que encontrasse alguém mais louco que ela e que enfiasse a mão na cara dela, tá? Bom, gente, o tempo passou e chegou o tão temido ensino médio e as coisas só pioraram. Nesse meio tempo, seus pais se separaram e enquanto seu irmão Zachary foi morar com a mãe, ela ficou morando com o seu pai, que não estava nem aí para o comportamento da filha e a deixava fazer tudo o que ela queria. E como vocês já devem estar imaginando, as mentiras não paravam. Ela foi transferida de escola e começou a dizer que tinha sérios problemas de saúde, dizia que tinha câncer, que tinha esclerose múltipla e às vezes aparecia na escola com muletas, só para chamar a atenção. Ela mentia também sobre a sua vida íntima, como quase nenhuma das meninas do colégio tinha namorado ainda, ela contava para todo mundo que tinha um namorado e que eles faziam de tudo na cama, que era assim uma loucura. Quando alguém pedia para ver uma foto do tal namorado, ela inventava desculpas e dizia que ele não gostava de tirar fotos. Mas é óbvio que esse namorado nunca existiu, né? E depois, para deixar as pessoas ainda mais impressionadas, ela começou a contar uma outra mentira.
ela dizia que estava grávida desse tal namorado. E isso aconteceu diversas vezes, tá? E quando as pessoas percebiam que a tal gravidez não ia pra frente, ela dizia que infelizmente teve vários abortos espontâneos. Vocês já vão entender o porquê de eu estar comentando tudo isso, porque esse passado bizarro da Taylor é muito importante para a gente conseguir entender todo esse caso, tá? Existe também, pessoal, um outro fato curioso sobre o período escolar da jovem, é que quando ela ainda estava no ensino médio, uma garota da sua classe realmente engravidou e a Taylor ficou obcecada por ela. Ela tirou uma foto da tal menina grávida e utilizou programas de computador para editar a foto, colocando a sua própria cabeça no corpo da garota grávida. E com essa foto editada, ela começou a mostrar para todo mundo na escola, dizendo que estava grávida do tal namorado misterioso que ninguém conhecia. Muitas pessoas confrontaram a Taylor sobre essas suas mentiras, mas ela utilizava mais e mais mentiras para justificar as mentiras antigas e fazer um bololô de mentiras, e no final das contas tudo em torno dela era irreal, absolutamente inventado, e eu posso dizer até que uma vida assim muito mirabolante ela dizia ter, né? Bom, o tempo foi passando e a vontade de ser mãe parecia uma grande questão para Taylor. Tanto que quando ela estava com apenas 17 anos de idade, ela realmente ficou grávida. O pai do bebê era um adolescente chamado Donald, e eles nem eram namorados, foi só uma ficada rápida mesmo. Tanto que o rapaz não quis nem saber da gravidez, e assim que soube disso, ele simplesmente, desapareceu no mapa, sumiu sem deixar rastros. E se durante o vídeo vocês ouvirem algum barulho, pessoal, é o doguinho, tá? Ele tá solto por aqui, tá brincando com a bolinha, tá fazendo o maior alvoroço aqui em casa. Inclusive eu tive que trocar de microfone porque ele comeu o meu outro microfone. Não só o outro microfone, ele comeu o meu microfone, comeu vários chinelos, comeu a chave do meu carro, o controle remoto da minha TV, o pé da mesa, enfim, ele destrói tudo. Mas, gente, vamos voltar a falar sobre o caso, né? Se tiver algum barulho, vocês me desculpem. Voltando a falar agora, né, sobre a Taylor, por fim, ela acabou abandonando a escola e deu à luz a uma menininha. Cerca de um ano depois, quando estava com 18 anos, ela entrou em seu primeiro relacionamento sério com um homem chamado Tommy. Eles se casaram na sequência e as mentiras dela ficaram ainda mais extremas. No começo do relacionamento tudo parecia ótimo, mas depois as coisas mudaram completamente. A Taylor contou um monte de mentiras sobre a sua família. Ela disse que a sua família era rica, muito rica, seu pai era dono da Morton Salt Company e que ela era herdeira dessa empresa. A menina disse ainda que seus pais eram muito perigosos porque tinham conexões com a máfia. E estranhamente o Tommy acreditava em todas essas mentiras. Ela tinha dito ainda que herdaria uma grana alta dos seus pais, mas à medida que o casamento continuava, o dinheiro nunca aparecia. Eles estavam com dificuldades financeiras porque só o Tommy trabalhava, porque a jovem dizia que não precisava trabalhar, porque em breve a sua conta corrente receberia assim um cheque altíssimo dos valores da sua tal herança milionária, e que como ela nunca tinha trabalhado na vida porque era, né, uma burguesa safada, ela não ia trabalhar agora. Bom, o Tommy estava ficando cansado de esperar por esse dinheiro, porque ele era o único que ganhava dinheiro para aquela família e ele usava todos os seus recursos para sustentar ela. E quando percebeu, né, ali que o seu marido estava começando a ficar irritado de verdade, a Taylor começou a fingir doenças novamente para não ter que trabalhar. Ela dizia que estava tão doente, mas tão doente, que nem conseguia levantar da cama. E no final das contas, quando voltava do trabalho, era o Tommy quem fazia todas as tarefas domésticas, cozinhava, limpava e também cuidava da filha da Taylor, porque ela estava tão doente, tão fraca, que não conseguia nem se mover. Mas era mentira, né, gente? A Taylor estava perfeitamente bem, ela só ficava deitada no sofá o dia todo assistindo TV e ainda solicitou benefícios assistenciais, mentindo sobre o seu estado civil e a renda do marido para receber um dinheirinho ali do governo, do qual ela não tinha direito, tá? Isso durou meses e depois se transformou em anos, então mais alguns anos se passaram. Chegamos ao momento em que a Taylor completou 21 anos de idade e várias coisas aconteceram na sua vida. Primeiramente, é preciso dizer que a Taylor ficou grávida do Tommy e eles tiveram um filho.
E isso é bizarro porque ela nunca nem deu atenção para sua primeira filha, ela foi criada mais por outras pessoas do que pela própria mãe. E depois que o novo bebê nasceu, a Taylor decidiu que não queria mais filhos porque não gostava de crianças. Ela então tomou a decisão de passar por uma ligadura de trompas e com isso nunca mais engravidar. Depois disso, pessoal, ela fez outra cirurgia no México e teve algumas complicações. Ela emagreceu bastante e teve muitos problemas de saúde. Ela teve algumas hemorragias e foi diagnosticada com endometriose. Por fim, em uma cirurgia de emergência, o médico decidiu fazer uma histerectomia de emergência, ou seja, ela teve o seu útero completamente removido. Isso não foi um choque muito grande, porque ela já tinha decidido que não queria mesmo ter mais filhos. Depois da cirurgia e da perda de peso, a Taylor perdeu todo o interesse por sua família. Ela estava mais interessada em sair para festas e beber. Ela começou a postar fotos editadas no Facebook para parecer uma pessoa completamente diferente e enviava imagens indecentes de si mesma para outros homens em mensagens privadas. O Tommy até descobriu tudo, mas a Taylor deu um jeito ali de convencê-lo de que ele estava exagerando e que não era nada demais. A Taylor torrou boa parte das economias do marido, começou a sair com outros homens e mentiu sobre estar estudando enfermagem. Por fim, o Tommy descobriu todas as mentiras, as traições, que ela não era enfermeira e que a sua família não era rica e nem má como a Taylor afirmava. O Tommy então pediu o divórcio e levou o seu filho com ele. A Taylor até teve direito a visitas semanais, mas ela não estava muito interessada no garotinho, tá? Em meados de 2017, quando estava com 25 anos, ela entrou em um novo relacionamento com um homem chamado Hunter Parker. E não demorou muito para que ela começasse a mentir sem parar. Ela fingia ter convulsões e outras doenças, mas a maior mentira que a Taylor contou foi que ela ainda podia ter filhos. Ela inventou essa mentira porque o Hunter tinha expressado o desejo de ter filhos, de começar uma família grande. A Taylor mentiu para não perder o Hunter, dizendo que era uma coincidência porque ela também queria ter muitas crianças, ela adorava ser mãe. Mas logo, a verdade veio à tona quando os dois estavam num hospital e o médico acabou revelando que ela não poderia ser mãe novamente. O Hunter ficou assim furioso, sabe? Tão furioso que queria acabar com o relacionamento imediatamente. Mas a Taylor deu um jeito de reverter a situação e alguns dias depois, com medo de ser deixada, a Taylor propôs uma solução que envolvia a barriga de aluguel. O Hunter protestou porque eles não tinham dinheiro para pagar por isso. E a Taylor mentiu mais uma vez, dizendo que em breve receberia uma parte da sua herança e que um homem entraria em contato para confirmar essa informação de que a família dela era rica, que ela era herdeira e tudo esses blá blá blá, né? Bom, daí, pessoal, ela mandou mensagens para o Hunter, fingindo ser outra pessoa, afirmando que em breve a Taylor receberia um adiantamento em dinheiro no valor aproximado de $100 mil. E o homem acreditou em todas essas bobagens, tá? Ele caiu ali no conto da caronchinha mesmo. E como previsto, a Taylor ficou desesperada, porque precisava urgentemente de uma barriga de aluguel. Ela saiu pedindo para todas as pessoas da vida dela para serem barrigas de aluguel para ela. Ela tinha duas amigas chamadas Abby e a Mackenzie, que também estavam tentando engravidar. E quando soube disso, a Taylor ficou insistindo para que alguma delas, pelo amor de Deus, fosse a sua barriga de aluguel. Bom, nenhuma delas aceitou e em breve a Taylor ficou sabendo que ambas estavam grávidas de seus respectivos maridos. E a Taylor ficou obcecada com isso. Ela queria saber tudo sobre a gravidez delas, ia em todas as consultas com elas, as seguia o tempo todo para se certificar de que estava tudo bem. E na verdade ela ficou tão obcecada que até conseguiu um emprego em um consultório de obstetrícia para observar o trabalho do departamento cirúrgico e aprender como fazer cesáreas. No final das contas, as duas tiveram seus bebês e aos poucos foram se afastando da Taylor. O Hunter, pessoal, começou a ficar muito desconfiado e exigiu uma comprovação
de que a tal grana da herança que possibilitaria a gravidez, a barriga de aluguel, existia mesmo. E foi quando ele recebeu uma mensagem do suposto assessor da empresa da família da Taylor com uma foto de uma bolsa cheia de dinheiro. E contrariando as expectativas da Taylor, o Hunter ficou ainda mais desconfiado por ter recebido aquela mensagem estranha com aquela foto que parecia ter vindo do banco de dados de imagens do Google Imagens ou qualquer outro banco de dados. Podia ter vindo até do Pinterest aquela foto, porque era muito bizarra. Ele fez umas pesquisas e acabou encontrando mesmo a foto no banco de imagens do Google. E em pouco tempo ele entendeu tudo o que estava acontecendo e que tudo era uma grande mentira da Taylor, e então o homem pediu o divórcio oficialmente e foi embora. Agora nós vamos avançar um pouquinho no tempo, tá? Até meados de 2019. A Taylor já tinha 26 anos e estava num rodeio quando conheceu um rapaz chamado Wade Griffin. Foi assim, amor à primeira vista, eles começaram a conversar e se apaixonaram loucamente. O relacionamento deles evoluiu rapidamente, mas eles não chegaram a se casar, assim como aconteceu nos outros relacionamentos da Taylor. Bom, a mulher se mostrou uma pessoa incrível e encantadora. O Wade trabalhava em uma empresa de telhados e ajudava com a fazenda da sua família, que criava porcos e alguns outros pequenos animais. Bom, a Taylor se mostrou prestativa e até ajudava na fazenda da família do namorado. Obviamente com a intenção ali de conquistar a confiança dos seus pais, né? Porém, algumas semanas depois do início aí desse namoro, né? A Taylor começou a soltar as suas mentiras como sempre. Ela dizia que vinha de uma família rica e poderosa, que tinha conexões com a máfia, que todos na sua família a odiavam e que ela tinha doenças. Enfim, todas as mentiras que já conhecemos que ela sempre contava para todo mundo. E depois de algumas semanas de relacionamento sério, ela contou que estava grávida de gêmeos. O Wade ficou radiante, ele sempre quis ser pai, mas é óbvio que essa era uma grande mentira, porque já sabemos que a Taylor nem mesmo podia ter filhos. Então, após algumas semanas, ela inventou um aborto espontâneo e se fez de coitadinha mais uma vez. Algumas semanas depois, o Wade começou a se afastar da Taylor porque percebeu que ela era meio mentirosa. Na verdade, ele estava enganado, né? Porque ela não era meio mentirosa, ela era uma mentirosa e meia. Bom, assim que ela percebeu a frieza do namorado, ela decidiu agir rapidamente. Ela começou a dizer para o Wade que em breve herdaria uma fortuna. O Wade acreditou nessa mentira e os dois começaram a gastar muito dinheiro. Como a família tinha terras e eram produtores, eles tinham muito crédito na praça. E então a Taylor convenceu o rapaz a torrar dinheiro porque em breve entraria a tal herança. Eles compraram equipamentos para a fazenda, compraram gado, compraram uma caminhonete 0 km para o Wade e a Taylor ainda foi na loja comprar um carro novo para sua sogra, a mãe do Wade. Bom, talvez eu nem precise dizer isso, né? Mas todos os financiamentos foram feitos no nome do Wade e tendo a empresa da família como avalista de todos os contratos. Então, assim, a merda estava feita, né? O tempo foi passando e as dívidas foram só crescendo e nada do dinheiro da Taylor aparecer. A concessionária Nissan, onde a Taylor tinha comprado o carro para sua sogra, foi até a fazenda buscar o veículo por falta de pagamento. A senhora Connie ficou muito envergonhada e horrorizada. Ela estava muito decepcionada com essa situação. Eles nunca tinham passado por tamanha humilhação. Os pais do Wade disseram para o filho terminar esse relacionamento de uma vez por todas, porque a Taylor era uma mentirosa e já estava na cara que essa história de herança era tudo mentira. A Taylor inventou uma história assim de novela, dizendo que a sua mãe estava bloqueando a sua herança porque a odiava e ainda pediu para morar com a família do namorado porque supostamente estava sendo perseguida. Ela mostrou a eles alguns e-mails estranhos e ameaçadores que estava supostamente recebendo da sua mãe e por fim o Wade acabou acreditando na namorada. Ele achava mesmo que ela estava sendo perseguida e que a sua mãe não queria que ela tivesse acesso à sua herança. Foi nesse momento que ele convidou a Taylor
e a sua filha para morarem com ele. Como prova do seu amor e fidelidade, a Taylor anunciou que compraria uma casa de pouco mais de 3 milhões de dólares para eles viverem. E ela foi mesmo atrás de um corretor, tá? O que me deixa assim horrorizado é que ela não tinha pagado nem o carro da sogra, mas ela ia comprar uma casa de 3 milhões. Enfim, ela escolheu a casa e até assinou todos os documentos, mas na hora de fazer o depósito inicial no valor de 200 mil dólares, o seu cheque foi devolvido e ela culpou a sua mãe mais uma vez, dizendo que a mulher estava sabotando a sua vida e todas aquelas mentiras que a gente já conhece, a gente já sabe que ela é uma mentirosa patológica. Curiosamente, no Natal de 2019, a Taylor e o Wade foram convidados para uma festa da família que foi organizada por uma tia da Taylor. E para o desespero do casal, adivinha quem apareceu na tal festa? A misteriosa mãe malvada da Taylor, que não queria que a filha fosse feliz e estava sabotando a sua herança. O Wade ficou horrorizado, com medo da mulher e tão assustado que mal disse uma palavra na festa. Por fim, a festa acabou e a Taylor infelizmente não foi desmascarada. Bom, gente, o ano de 2020 entrou, né? E o casal Wade e Taylor já estavam juntos havia pouco mais de 6 meses. A família do rapaz odiava a Taylor e tentava fazer o filho enxergar quem ela realmente era, ao mesmo tempo em que o Wade estava se afundando em dívidas e mais dívidas. Bom, com o passar das semanas, o rapaz foi se convencendo de que seus familiares e amigos estavam corretos e que a Taylor talvez não fosse o que dizia. E aos poucos ele foi se desinteressando pelo relacionamento. Assim que percebeu que seria deixada em breve, a Taylor agiu muito rápido e inventou uma nova mentira. Ela anunciou que estava grávida e que o casal teria um filho. Ela esperava que o Wade ficasse super feliz, mas ele não ficou. Ele ficou aterrorizado porque estava afundado em dívidas, eles não tinham dinheiro e então como conseguiriam sustentar uma criança? Bom, no dia 14 de março de 2020, a Taylor anunciou nas redes sociais que estava grávida. E naquele mesmo mês, o mundo todo estava em lockdown e tinham todas aquelas restrições e tudo mais. Depois que ela anunciou nas redes sociais que estava grávida, muitas pessoas ficaram céticas. Primeiro, a família do Wade não acreditou. Eles chegaram a um ponto em que não acreditavam mais na mulher. Mas o problema não era só esse, tá? Velhos amigos da Taylor viram as postagens nas redes sociais e sabiam que ela não poderia ter mais filhos. Uma amiga da Taylor chamada Angela, também amiga do Wade, ficou muito preocupada porque ela sabia que a Taylor tinha feito uma histerectomia e que não podia engravidar. Então ela mesma fez algumas investigações, foi a uma farmácia e comprou vários testes de gravidez de diferentes marcas. Foi até a Taylor e exigiu que ela fizesse esses testes para provar que estava grávida. A Taylor fez todos esses testes, mas todos deram negativo. Com medo de ser exposta e com a intenção de provar para Angela que estava grávida, alguns dias depois a Taylor conseguiu, não se sabe onde, uma carta de verificação de gravidez, um teste ali positivo. A Angela não acreditou e disse que elas iriam até uma clínica para tirar a prova real. Para a sorte da Taylor, era abril de 2020 e devido ao lockdown, a Angela não pôde entrar na clínica, apenas a Taylor. Então a mulher entrou na clínica e saiu com uma carta de verificação de gravidez dando positivo, tá? E é óbvio que era uma carta falsificada, né? Mas serviu para enganar a Angela. E por fim, a Angela finalmente acreditou que a amiga estava grávida. E isso afastou todos os rumores de falsidade em torno da tal gravidez. No entanto, alguns meses se passaram e a barriga da Taylor não dava sinais de gravidez. Por isso, os rumores voltaram com força total. E para silenciá-los, ela começou a procurar barrigas falsas. E existe mesmo, tá pessoal, um site muito conhecido com o endereço fakeababy.com, onde a Taylor encontrou tudo o que precisava. Nesse site você pode comprar fotos falsas de ultrassom, vídeos de ultrassom, documentos falsos de gravidez e todas essas coisas. E o site se autodenomina site de pegadinhas.
Então ela comprou uma barriga falsa e o Wade nunca a viu nua durante esse tempo. Ela fingiu muito bem e era uma barriga falsa muito convincente, tá? Bem diferente da nossa grávida de Taubaté aqui. A barriga dela parecia uma barriga de verdade. Então ela também comprou os documentos falsos e os ultrassons desse site e mostrava tudo pro Wade. E é claro que por causa do lockdown, o Wade nunca pôde ir a consultas com ela, ele só tinha que confiar na palavra dela e ver ali os ultrassons e os documentos e tudo mais. E ele confiava tanto que algum tempo depois o casal fez uma sessão de fotos de gravidez e a Taylor compartilhou essas fotos em todas as redes sociais. E embora algumas pessoas ainda estivessem desconfiadas, a maioria acreditou nela. E eu não sei como que as pessoas que sabiam que ela tinha feito uma esterectomia acreditavam que ela estava grávida, né? Só se fosse um milagre de Jesus, porque é impossível. Ela tinha tirado o útero, onde que ela estava gerando esse bebê? No rim? Como que essas pessoas acreditavam, meu Deus? Enfim, o tempo foi passando e nós chegamos em agosto de 2020. A Taylor estava supostamente com 7 meses de gestação e, portanto, há apenas 2 meses de dar à luz. E é evidente que ela estava desesperada, entrando em pânico total. Mas antes que a Taylor pudesse se descontrolar completamente, ela viu uma postagem no Facebook que mudaria tudo para sempre. E essa postagem veio de uma mulher doce e completamente inocente chamada Regan Simmons Hancock, de 21 anos de idade. Ela era descrita como uma pessoa incrível, a mais doce e gentil que você poderia conhecer. Ela ia à igreja todos os fins de semana, adorava passar tempo com amigos e familiares. A Regan morava em New Boston, no Texas, trabalhava com atendimento ao cliente e tinha uma filha de 3 anos chamada Kinley, de um relacionamento anterior. Ela era casada com seu parceiro atual, um homem chamado Homer Hancock, e eles estavam assim completamente, perdidamente apaixonados. Eles eram um casal jovem que se amava e adorava um ao outro. Eles estavam na melhor fase de suas vidas e adivinhem quem foi a fotógrafa do casamento deles? Ninguém mais, ninguém menos que a Taylor Parker. Na época em que estava abrindo diversas empresas e na verdade só gastando dinheiro à toa, a Taylor abriu uma empresa de fotografia de casamentos. E foi assim que a Taylor e a Regan se conheceram. Elas continuaram amigas no Facebook e, embora não se falassem quase nunca, elas viam as postagens uma da outra. Foi quando, em agosto de 2020, a Regan compartilhou uma notícia bombástica em suas redes sociais. Ela estava grávida e já estava com 6 meses de gestação. Ela inclusive anunciou que seria uma menina, e foi essa a postagem que a Taylor viu e que lhe deu assim uma ideia diabólica. É sério, por que ela foi ver essa postagem? Bom, a Taylor comentou a publicação dizendo que também estava grávida e que isso era maravilhoso. E a partir desse momento, ela se tornou obcecada pela Regan e começou a mandar presentes, vivia mandando mensagens o tempo todo, querendo ser a melhor amiga da jovem, a mais companheira. Então meio que automaticamente as duas começaram a se tornar amigas, principalmente porque tinham a gestação em comum. Então era tudo tão perfeito, sabe? As duas eram amigas, estavam grávidas praticamente do mesmo tempo, era incrível. Conforme as semanas passavam, pessoal, a Taylor foi ficando cada vez mais próxima da data prevista para o parto e continuava discutindo todos os detalhes da sua gravidez nas redes sociais. No entanto, havia muitas pessoas que nem acreditavam que ela estava grávida de verdade, sendo a família do Wade algumas dessas pessoas. Mais algumas semanas se passaram e finalmente chegou outubro de 2020. 2 semanas depois da data prevista para o parto da Taylor, que deveria ter sido no dia 22 de setembro, as pessoas diziam para o Wade que tinham avisado que ela não estava grávida, jogando na cara dele que ele foi usado e iludido mais uma vez. O Wade ficou muito preocupado com a Taylor e o bebê e a levou para uma clínica para fazer um check-up
e garantir que tudo estivesse bem. Mas novamente, por conta do lockdown, ele não pôde entrar junto com ela, então a Taylor entrou sozinha na clínica, e se vocês estão imaginando que ela seria descoberta, sinto muito informar, mas ela era uma grande mentirosa. Ela era muito manipuladora, então fingiu um ataque de pânico, dizendo que seu marido estava no exército e mais um monte de mentiras, e por fim ela saiu da clínica sem passar pela consulta. Mas é claro que ao sair, ela disse ao Wade que estava tudo bem, que era normal e que a nova previsão era para dali a alguns dias, que o bebê estava mais perto do que nunca. Então nós chegamos agora no dia 8 de outubro, muito além da data prevista para o parto da Taylor. Alguma coisa precisava acontecer e ela estava entrando em pânico absoluto. Então, na noite daquele dia 8 de outubro de 2020, a Taylor decidiu fazer uma visita à sua agora melhor amiga, Regan. Ela levou presentes para o bebê e até um Starbucks para a jovem, e as duas passaram a noite juntas, conversando e se divertindo muito. Assim que voltou para casa, a Taylor começou a planejar como roubaria o bebê da Regan. Logo no dia seguinte, dia 9 de outubro de 2020, ela colocou o seu plano maligno em prática. Ela inventou uma história de que seria induzida ao parto mais tarde, nesse mesmo dia, mas havia apenas um hospital que a aceitaria e ficava em um outro estado, ficava em Oklahoma. No entanto, pessoal, a Taylor disse ao Wade que na manhã do dia da indução, ele precisava sair para fechar um negócio e ganhar dinheiro para pagar as despesas hospitalares. Ela explicou que já até tinha resolvido isso, ela supostamente tinha fechado um acordo para vender 150 porcos, e foi assim que na manhã do dia 9, o Wade partiu para esse negócio misterioso, mas quando ele chegou lá, descobriu que o tal negócio nem sequer existia. Como você já deve ter imaginado, a Taylor armou esse falso negócio para distrair o Wade e mantê-lo longe enquanto ela colocava o seu plano sinistro em ação. Ela encheu o tanque do seu carro, pegou um café de manhã no McDonald's e dirigiu até a casa da Regan. Por volta das 8 horas da manhã, o marido da Regan, o Homer, começou a receber mensagens estranhas da esposa. As mensagens diziam coisas como: "Isso não está mais funcionando. Não quero mais ficar com você. Acho que não conseguimos fazer isso dar certo." Eram todas as mensagens assim, tentando pôr um fim naquele relacionamento, sabe? O Homer ficou muito confuso, pois aquilo não parecia coisa da sua esposa. Ele respondeu apenas com um "eu te amo" e esperou por uma resposta. Cerca de 1 hora depois, por volta das 9h30, o Homer recebeu uma mensagem de um vizinho dizendo que o filhote deles de cachorro estava solto e correndo por aí, e também que a porta da garagem estava aberta. Isso fez o Homer entrar em pânico, porque a Regan nunca entrava na garagem, então não havia motivo para que ela deixasse a porta aberta. E ainda havia as mensagens estranhas que a Regan estava enviando. O Homer tentou entrar em contato com amigos e familiares, qualquer pessoa que pudesse ir naquele mesmo momento até a casa, checar se estava tudo bem. E finalmente a mãe da Regan, uma mulher chamada Jessica, respondeu e disse que iria checar a filha. A Jessica foi até a casa e viu que a porta da garagem estava realmente aberta, mas também viu manchas de sangue no chão e uma impressão de sangue na porta da frente. A Jessica estava completamente aterrorizada e entrou pela porta da frente e se deparou com uma cena horrível, algo que nenhuma mãe deveria presenciar. Sua filha Regan estava deitada no chão, coberta por um líquido vermelho, e havia uma poça desse material ao seu redor. A Jessica imediatamente ligou para a polícia, que chegou rapidamente ao local. Quando a polícia entrou na casa, ouviu um barulho vindo de outro cômodo e foi investigar. Lá eles encontraram a pequena Kinley, a filha de 3 anos da Regan, que aparentemente tinha testemunhado tudo o que tinha acontecido com a sua mãe. A polícia olhou em volta e viu manchas vermelhas por toda a casa. Nas paredes, no chão, na cozinha, estava por toda a parte. Parecia assim um verdadeiro... Ai meu Deus, um verdadeiro açougue. Rapidamente os paramédicos chegaram e tentaram ajudar a Regan, mas não havia mais nada a ser feito.
Ao examinarem o corpo, encontraram muitas feridas, hematomas, cortes e marcas defensivas. Do outro lado da cidade, enquanto tudo isso acontecia, uma mulher de 27 anos chamada Taylor Parker foi parada pela polícia porque estava dirigindo igual uma louca. Ela estava jogando o carro de um lado para o outro, quase bateu num caminhão e quase atropelou um ciclista. Quando a polícia chegou perto, ligou a sirene e pediu para ela parar. A Taylor se recusou. Na sequência, ela mesma ligou para o 911 e disse que era uma emergência médica e que a polícia não devia encher o saco dela. Depois de uma pequena perseguição, a Taylor finalmente parou. Quando os policiais se aproximaram, viram a mulher com um bebê recém-nascido no colo, sangue para todo lado e um cordão umbilical saindo da criança e entrando nas calças dela. Ela começou a fazer massagem cardíaca no bebê, gritando desesperada que era uma emergência e precisava ir para o hospital instantaneamente. Mas mesmo com todo esse caos, a Taylor se recusou a ir para o hospital mais próximo. Ela queria ir para um hospital em Oklahoma. Durante o caminho, o bebê conseguiu ser ressuscitado, mas a situação ainda era bem grave, bem delicada. Quando finalmente chegaram no hospital, a Taylor estava achando que tinha se dado bem, que ninguém ia questionar a história dela de ter dado à luz no meio da estrada. Mas não era bem assim, né, gente? Porque os médicos precisavam examiná-la e eles também não são tontos, né? Não demorou muito para descobrirem que o cordão umbilical não era dela, que ela não estava produzindo os hormônios de uma mulher grávida e, para piorar, ela nem tinha útero. A polícia perguntou para Taylor o que tinha acontecido, eles já sabiam que o bebê não era dela e juntaram as peças do quebra-cabeça, né? E descobriram que a Taylor tinha matado a Regan e roubado o seu bebê. Mas a Taylor começou a chorar e negou tudo, dizendo que não tinha tirado a vida de ninguém. Só que a polícia já sabia da verdade. Eles confrontaram ela com as provas, mas a garota ainda tentou inventar uma história de que tudo foi um acidente. Ela disse que estava discutindo com a Regan, aí a Regan puxou uma faca e se machucou sozinha. Segundo a Taylor, a Regan percebeu que ia morrer e pediu para ela tirar o bebê e salvá-lo. Ela continuou com essa ladainha e explicou que atendeu os desejos da sua amiga. Ela disse que a Regan pediu, pelo amor de Deus, para ela fazer uma cesariana de emergência. Só que é óbvio que a polícia não acreditou em nada disso, né? Principalmente porque a Regan tinha ferimentos defensivos, era muito claro que a Regan era vítima disso tudo e que tinha lutado pela sua vida. E não demorou muito para a polícia descobrir que a Taylor estava fingindo estar grávida nos últimos 9 meses. Porque a Taylor estava postando tudo nas redes sociais. Ela também pesquisou as orientações de como fazer uma cesariana com 34 semanas, que era exatamente a quantidade de semanas que a Regan estava grávida. A Taylor até assistiu a um vídeo sobre como fazer uma cesariana e nós não podemos esquecer de que ela conseguiu aquele emprego no consultório de ginecologia e obstetrícia e estava observando o departamento cirúrgico e como fazer cesarianas. Então, ela tinha adquirido todo esse know-how. Existe também, pessoal, um detalhe curioso nessa história. É que após realizar a autópsia do corpo da Regan, algumas unhas dela foram encontradas presas em sua própria placenta, levando a polícia a concluir que a Regan estava viva durante a realização da cesariana pela Taylor e que a jovem ainda estava lutando pelo seu bebê, enquanto a Taylor fazia a cesariana e arrastava o corpo do bebê de dentro do útero dela. Aparentemente, ela estava tentando segurar e foi nisso que as unhas dela acabaram ficando presas na placenta, porque ela não queria deixar que tirassem o bebê de dentro da sua barriga. Com base nas evidências no local e nos ferimentos no corpo da Regan, as investigações concluíram que a Taylor foi até a casa e elas começaram a discutir. A Taylor atingiu a Regan na cabeça com um pote, causando um trauma contuso em sua cabeça. A Regan caiu no chão e a Taylor simplesmente começou a usar a faca ali pra... Vocês sabem, né? E foi então que a Taylor puxou seu bisturi, cortou o estômago da vítima e começou a remover o bebê, enquanto a Regan ainda estava viva, e a Regan usou toda a sua força que lhe restava para lutar por seu bebê. E depois que a Taylor concluiu o serviço, ela usou o bisturi para tirar de vez
a vida da vítima atingindo o seu pescoço. A Taylor foi imediatamente presa no hospital e acusada de homicídio em primeiro grau. Sobre o bebê da Regan, infelizmente, às 13 horas daquela tarde, a pequena bebê foi declarada morta por falta de oxigênio. A notícia se espalhou pela comunidade rapidamente e afetou a vida de muitas pessoas. A verdade é que a Taylor destruiu a vida de muitas pessoas. A família da vítima ficou arrasada, fora que a Regan tinha uma filha de 3 anos que perdeu a mãe e que vai ter que crescer com essa história horrível. O Wade rapidamente descobriu o que aconteceu e ficou assim em choque. Após a sua prisão, a Taylor foi mantida na cadeia e 2 anos depois, em setembro de 2022, finalmente foi o julgamento. A Taylor teve a audácia de se declarar inocente e realmente achou que poderia mentir para escapar dessa situação, como ela tinha feito a sua vida toda. No entanto, assim que o julgamento começou, ficou claro que a Taylor não conseguiria se safar dessa. Haviam muitas evidências contra ela, toda a teia de mentiras que ela construiu ao longo dos anos desmoronou, tudo o que discutimos nesse caso veio à tona, seus 2 ex-maridos, Tommy e Hunter, vieram testemunhar, sua família também testemunhou, incluindo a sua mãe, que obviamente afirmou que não era má e muito menos milionária, como ela falava, e que também nunca planejou matar sua filha ou tirar qualquer herança dela. Enfim, ela ainda disse ao tribunal que nunca acreditou que a sua filha estivesse grávida. O Wade, pessoal, também testemunhou sobre tudo o que aconteceu e ficou claro para a acusação que o assassinato da Regan e seu bebê foi totalmente premeditado. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e como fazer. A defesa da Taylor não tinha muito a dizer, suas argumentações finais duraram apenas cerca de 15 minutos, enquanto isso, os argumentos finais da acusação duraram cerca de 1 hora. E então, em menos de 90 minutos, o júri já havia decidido que a Taylor era culpada. O júri recomendou ao juiz do caso a pena capital, e o juiz prontamente acatou a recomendação do júri e com isso Taylor Parker foi condenada à morte, tornando-se a 7ª mulher e também a mais jovem a ser sentenciada à morte no estado do Texas. Ela permanece no corredor da morte sem data marcada para execução e causando diversos problemas na prisão. Ela meio que tentou se tornar a líder da prisão, usando aí as suas mentiras, né? Se envolveu em vários relacionamentos com outras detentas e sempre, pessoal, sempre arrumando brigas com todo mundo. Ela basicamente é a personificação do mal e tudo isso ainda dentro da prisão. Então vocês imaginam, a bicha é o cão, né? Mas e vocês, pessoal? O que vocês pensam sobre tudo isso? Eu sei que esse caso é muito revoltante, eu imagino a dor de todo mundo que está envolvido nessa história e de verdade, é de partir o coração. Mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.